solução da questão. Eu quero saber se tu entendeu aí o meu raciocínio. Fala aí para mim se você entendeu o meu raciocínio aí. Porque a pergunta diz assim, vamos lá. Qual é o valor da temperatura? Ó? Qual a temperatura? Tá aqui, ó. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? Ambos quem? Quem é esse ambos? Ambos, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Celsius. Entendeu aí? Qual é o valor onde a temperatura em Celsius é igual ao valor da temperatura em Fahrenheit? É isso que ele quer saber. Tá? Que valor é esse? Onde as duas temperaturas vão ter o mesmo valor. Tá? Então, foi o que eu te mostrei aqui na lousa. Eu te mostrei na lousa que qual é o valor da temperatura em Celsius igual à temperatura em Fahrenheit, onde esses dois valores aqui são iguais. Ah, então é um valor que eu não sei qual é. Então é um valor X. Então, se é um valor X, tá, então, um valor X e um valor X, porque são valores iguais, mas eu não sei qual é. Então, se eu não sei qual é, eu vou dizer que é um valor X. E agora, dá um like aí. Diz para mim, coração. Ah, agora deu um like. Vamos substituir? Vamos substituindo. E na substituição, eu vou fazer o cálculo. Você aí agora, que você é mais rápido do que eu aqui nessa lousa aqui, você vai conseguir terminar primeiro que eu, tenho certeza. Bora lá, cadê eu aqui? Onde é que eu estou? Então, vai ficar x sobre 5 igual a x menos 32 sobre 9. X menos 32 sobre 9. Bora fazer aí o cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Então, produto dos meios pelos extremos vai ficar 9x igual a 5 vezes... Vamos lá, 9x, cadê? Atualiza. X menos 32, onde eu vou encontrar... Vou logo antecipando aqui, 9x menos 5x, 9x menos 5x, 5 vezes 2, 10, 3, 15, 160. 5 vezes 32 dá 160. Professor, o que foi que você fez aí? Ah, eu fui correndo. Eu corri aí, viu, gente? Desculpa aí, mas eu corri. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei 5 vezes x e mandei logo ele para o primeiro membro. Aí ele foi negativo. Aí depois eu multipliquei 5 vezes menos 32. 5 vezes menos 32. Então aqui dá um número negativo, né? Esse número aqui é um número negativo. Porque 5 vezes menos 32 dá menos 160. Então, 9x menos 5x me dá 4x. 4x. 4x é igual a menos 160. Agora eu vou isolar o x, então x vai ser igual a menos 160 menos 160 dividido por 4. Então, o x vai ser igual a menos 40. Opa, quer dizer que quando a temperatura for menos 40 graus Celsius, ela vai ser igual a menos 40, tá? Aliás, o x ele é igual a menos 40. Esse menos 40 vai ser a temperatura onde você vai encontrar esse mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit, tá? Esse valor, quando você utilizar um termômetro na escala Celsius, quando você utilizar um termômetro na escala Fahrenheit, você vai encontrar
lá no marcador do termômetro o mesmo valor. E agora, Kathleen, deu para entender aí a resolução da questão? Ficou boa a resolução? Dá para entender aí? Mas ótimo, 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 ótimo. A Pensei Glória, que ela era mais complicada. a Glória, aqui não tem nada de complicado, tudo é simples, tudo é fácil. A Glória, eu vou aqui atender a segunda pessoa que me pediu, foi a segunda questão de exercício de aprendizagem. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Eu também estou com o material aqui na tela para Mas é projetar. o Bernoulli desse ano. Sim, senhora. Tá aqui, olha só. Olha só, Bernoulli desse ano, na tela para você. Pronto, já está na tela do Bernoulli desse ano para você. Aliás, para todos. Essa daqui, segunda questão de aprendizagem, é? É a segunda de aprendizagem. Deixa eu conferir aqui. Essa daqui que está na tela é. Simílios, confere aí para mim. É essa aí. Ah, essa daí. Então, vamos fazer o seguinte: você vai fazer a leitura e eu dou a resposta. Ou você pode inverter. O que você prefere? A leitura ou dar a resposta? Faz a leitura Eu para tenho mim, que por ler, favor. né? Faz Alguns a leitura aí, vai lá. Alguns corpos apresentam características físicas que variam com a temperatura, as quais são chamadas de propriedades termométricas. Os termômetros se utilizam dessas propriedades para medir temperatura. Analise as proposições 1, 2 e 3 a seguir. 1. A pressão de um gás a volume constante é considerada uma propriedade termométrica. Pausa, 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 pausa. Olha só, nós estamos falando de gases, então gases têm três variáveis. Vocês lembram quais são as três variáveis dos gases? Pressão, volume e temperatura. Pergunta: se eu aumentar a pressão de um gás, o que acontece com a temperatura desse gás? Se eu aumentar ou diminuir o volume de um gás, o que acontece com a temperatura desse gás? E aí? Essa resposta aí, a número 1, ela está certa ou ela está errada? Tá certo. Aí está dizendo, está certa? Então, pressão, volume e temperatura são três variáveis de gases que são diretamente relacionadas. Se você mudar uma delas, as outras também vão mudar. Pronto. Na 2. Pode ler, coração. A resistência elétrica é considerada uma propriedade termométrica. Tá, a resistência elétrica é considerada uma propriedade termométrica? Então, vamos lá, peraí. O que é resistência elétrica? Vamos recordar de alguns meses atrás. Resistência elétrica é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, me lembra um tal do efeito Joule, onde a corrente elétrica não consegue passar e ela vai ser convertida em calor. Tá? Então, dificuldade da passagem da corrente elétrica é a resistência elétrica. Então, o nome do efeito que a gente estuda a respeito da resistência elétrica chama-se efeito Joule, e o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em calor. E aí, esse 2 está certo ou está errado? E o restante do povo aí, o que vocês me dizem aí no chat? E aí, Simílios, você e o restante da galera todinha que está aí, o que vocês me dizem? Resistência elétrica tem ou não tem a ver com temperatura? Eu acho que é assim, tem a ver, mas não é uma propriedade. Tem certeza que não é uma propriedade, tem certeza que todos os elementos, quando eles têm uma resistência elétrica aumentada, eles não aumentam essa temperatura, ou será que é só alguns elementos? Eu acredito que são todos os elementos. Tudo que você colocar numa corrente elétrica e que essa corrente elétrica não passar, ele vai esquentar. Tá? Até a corrente elétrica passando, ele esquenta, por exemplo.
Cabozinho do carregador, olha só, o cabozinho do carregador, se você pegar no cabozinho do carregador, a eletricidade está passando, tá? E você sente o cabo do carregador aquecendo o plástico. Então, é uma propriedade, sim. O que é propriedade? É algo que você não pode tirar. Você pode tirar os átomos da matéria? Não tem como tirar os átomos. Então, todo corpo é feito de átomo e todo átomo tem a natureza elétrica. Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa. Então, 2 está também correto. 3. A massa de um corpo é considerada uma propriedade termométrica. Ah, e aí? A massa de um corpo é uma propriedade termométrica? Se alguma alteração na massa de um corpo vai mudar as características termométricas de um corpo, olha só. No primeiro item, pressão, mudou temperatura, certo? No segundo item, a resistência elétrica é uma propriedade termométrica? Sim, todos os corpos que têm átomos estão sujeitos à resistência elétrica e a resistência elétrica vai aumentar de acordo com o aumento da resistência elétrica. Agora, se mudar a massa de um corpo, vai ter algum aumento de temperatura ou diminuição de temperatura? Naturalmente, vai ter alguma diminuição ou aumento de temperatura só pelo fato de eu estar mexendo na massa de um corpo? Não, né? Não, segundo as cabecinhas que estão balancando aqui. Que ótimo, que maravilhoso que tem essa cabecinha balancando. Tá? Deixa eu ajeitar meu cabelo também. Então, quais são as letras corretas aí? As letras corretas aí são a letra 1 em algarismo romano e letra 2. E a letra 3 ela não está correta. Então, a resposta correta e os motivos da resposta correta serem a letra C foram explicados. Alguém mais tem alguma pergunta sobre alguma questão? Tem alguma dúvida? Quer alguma resolução? Certeza. Bora lá, vamos fazer as questões, gente. Vamos fazer as questões, vamos resolver as questões. As questões resolvidas, vocês podem olhar a resolução passo a passo, você faz, você bota no seu caderno. E as questões que não estão resolvidas, você também faz e você bota bem aqui. Aqui, professor, essa daqui que eu quero, essa daqui eu não consegui, eu não entendi, eu quero ela resolvida passo a passo. Cadê? Deixa eu ver bem aqui assim. Eu queria saber de vocês, olha aqui, Amanda, Ana Clara, Ana Clarice, Kathleen, Duda, Dudman, Isaac, Isabel, João Gabriel, se eu vou poder passar para o próximo conteúdo. No dia que vocês forem fazer o simulado do Bernoulli, vocês vão lembrar. É bem que ele disse que queria explicar mais alguma questão, ninguém quis. Eu não posso botar a vontade na cabeça de vocês, não. Tá? A vontade, o querer de tentar um Enem melhor, tá? E aí parte de vocês. Opa, pronto, tem aqui a irmã, eu ainda não tinha falado, porque eu ainda não falei com ela esse ano, mas é uma pessoa maravilhosa que tem uma irmã também maravilhosa. Vou falar bem aqui, exercício proposto, quarta questão que a Amanda pediu. Um abraço aí, Amanda, e família, viu, Amanda? É a quarta questão, exercício proposto. Mas preste atenção que não é puxação de saco, viu, Amanda? Porque eu ainda não tinha falado o nome da Andressa. Se eu fosse puxar saco da Andressa, eu já tinha falado o nome da Andressa várias vezes desde que começou o ano. Mas eu ainda não tinha falado o nome. Não, essa aqui, não é? Exercício proposto, quarta questão, essa daqui. Confere aí pra mim se essa daqui que tá na minha tela. Essa daí, né? Vamos lá. Alguém pode ler essa questão? Não é essa, não. Não é exercício proposto com essa questão, não? É da lista que o senhor passou. Ah, da lista lá. Bora lá para a lista. Essa lista, gente, é porque eu não consegui pegar do Bernoulli e nem posso. Tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente, vocês não ficarem sem estudar, mesmo quem está sem material.
quarta questão. Bora lá. Mas tu pode fazer a leitura dela? Eu vou colocar aqui na lousa. Leia ela aí, por favor. Né? Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 graus, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Percebeu ainda que quando a temperatura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era de 15 graus. Quando a temperatura for 20 graus, a altura da coluna do líquido em milímetros será de... Não sei se vocês perceberam, mas essa questão, ela é de escalas, onde você vai ter que criar a escala termométrica, tá? Como é que eu vou criar uma escala termométrica, tá? Eu vou criar uma escala termométrica com base nos valores iniciais e finais, ou os chamados pontos fixos fundamentais. Vou botar bem aqui. Cadê a minha tela? Tá aparecendo na lousa aí para vocês? O quadro tá aparecendo para vocês aí? Confirma aí para mim. Meu caderninho. O caderninho tá aparecendo aí para vocês? Confere. Eu não tô. Eu tirei aqui o chat. Eu sou obrigado a tirar o chat. Tá sim, tá aparecendo. Pronto. Então, eu tenho que pegar dois valores. Eu tenho que pegar um valor menor e um valor maior. Tá? Então, sempre que eu colocar o valor menor e o valor maior, eu vou fazer a comparação. Tá? Então, quando eu fizer a comparação, aí eu vou ter... Vou ligar bem aqui. Quais são os valores? Deixa eu pegar aqui. Temperatura no termoscópio é 10 graus. Bora lá. Temperatura 10 graus. A temperatura 10 graus, ela está para 5 milímetros. 5 milímetros. Vamos fazer igual a química faz. Regra de 3. E essa conversa. Esse zangue é o geólogo. Um aluno verificou que quando a temperatura no termoscópio media 10 graus, indicava uma altura de 5 milímetros. Que quando a altura era 25 milímetros, a temperatura era de 15 graus. Vamos lá, 15 graus. 15 graus. O aumento da temperatura era 25 milímetros. Então, a temperatura, a altura varia 20 milímetros numa variação de temperatura de 5 graus Celsius. Tá? A variação de temperatura, eu vou deixar anotado bem aqui. Quando a temperatura varia 5 graus, a altura varia 20 milímetros. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou ficar bem aqui. Quando a temperatura for 20 graus, a altura da coluna de um líquido em milímetros será D. Pronto.
vamos usar aqui a proporcionalidade. Aqui a variação foi 5 graus. E aqui a variação foi de 20 milímetros. Graus. Bota aqui 15 graus. 15 graus está para 20 milímetros. Então, quantos graus? Ah, não, é 20 graus. Aqui é 20 graus. Está para X milímetros. Vamos fazer aí produto dos meios pelos extremos. 15x. 15x é igual a 20 vezes 20. Quanto é 20 vezes 20? 400. Então, x é igual a 400. 400 dividido por 15. 400 dividido por 15. Eita, menino não estava fazendo bem aqui o cálculo. Bora lá. A variação de temperatura foi de 5 graus, a variação de altura foi de 20 milímetros. Tá, então 15 graus dá 20 milímetros. Oh, rapaz, é 25 milímetros, olha. Ninguém me avisou aqui. 25 milímetros. Calcula bem aqui. Bota aqui 25 milímetros. Vai substituindo aí. Dá 500. Aí aqui dá 500. Quanto é 500 dividido por 15? Cadê aqui? Papai, dividido por 15. Cadê? Onde é que eu tô aqui? A tela. Quinze graus está para 25, 10 graus está para 5 milímetros, a variação foi de 5 graus, então quando a variação da temperatura for 5 graus, a temperatura varia 5 graus, a variação é 20 milímetros. Não, tá certo, é 20 mesmo. 5. Aqui ele está dizendo variação. Quando a temperatura for 20 graus, a altura da coluna do livro será de... Tá certo mesmo. 400 dividido por 15 está para 25, então 20 está para x. 15x é igual a 20 vezes 25. 15x é igual a 20 vezes 25. Dividido por 15
33, 33. Trinta e três, aproximadamente 23. Quando a temperatura for 20 graus, a altura da coluna será de 33, 333, 510, 510. Está aqui, exercício. Qual é a próxima questão? Aí a sétima, exercício de aprendizagem. Exercício de aprendizagem, esse ou do Renolê Oficial, Clarice? Christian, é porque a gente estava resolvendo as questões juntas, né? Tipo, né? Por chamada e tudo mais. Aí, ela não tinha entendido essa questão. Eu tentei explicar para ela, mas ela não conseguiu entender. E aí, a gente pediu para o senhor fazer. É as dessa lista aí que o senhor tá esperando aí. Pois pronto. Peraí. Ó, vamos fazer essa resolução bem aqui, de novo, com base no que eu passei na aula passada sobre as escalas termométricas. Como é que você resolve escala termométrica? Você pega uma escala, coloca do lado da outra escala, tá? Depois que você colocar uma escala termométrica do lado da outra escala, aí você vai pegar os pontos que você quer saber quais são eles. Por exemplo, aqui embaixo, aqui no meio e aqui em cima. Tá. A menor medida em milímetros é 5. Aí depois eu tenho uma medida em milímetros que é 25. 25. Tá. 5 milímetros vale quanto? 10 graus Celsius. 25 milímetros vale 15 graus Celsius. Pronto, 15 graus Celsius. Isso aqui eu mostrei para vocês na aula passada. 10 graus vale 5 milímetros, 15 graus vale 25 milímetros. Vou botar bem aqui. Agora, eu tenho a temperatura de 20 graus. 20 graus é lá em cima. 20 graus é lá em cima. 20 graus vale quantos milímetros? Pronto. Construindo desse jeito, você já sabe fazer a resposta? Você já sabe como é que faz a resposta? Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Esse, menos esse, menos esse. Depois, esse menos esse e esse menos esse. Tá? Bota lá em cima, bota lá embaixo, bora lá. 15 menos 10 é equivalente, ó, 15 menos 10 é equivalente a 25 menos 5, que é equivalente a 20 menos 10. 20 menos 10. É equivalente a x menos 5. Pronto. Resolve isso aí agora. Cadê o resolve isso aí? 15, ó. 15 menos 10 é igual a 25 menos 5. X menos 5 é equivalente a 20 menos 10. Isso aqui eu mostrei para você na aula passada. Olha aí. Tchan, 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 tchan. Então, 15 menos 10
dá menos 5. 15 menos 10 dá menos 5. E 20 menos 10 dá 10. Equivalente a 20 sobre x menos 5. X menos 5. Resolve agora a matemática. Eu vou ter menos 5, que multiplica x menos 5, que é igual a menos 5, x menos 5, que é igual a 10 vezes 20. 10 vezes 20. Agora vai ficar... Bora respondendo aqui. Menos 5x mais 25 é igual a 200. Eu não posso ter número negativo no primeiro membro. Então, como eu não posso ter número negativo no primeiro membro, eu vou ficar aqui com 15 menos 10. Da onde foi que eu tirei esse número negativo? E aí, hein? Porque 15 menos 10 é 5. 5, 5, 5, 5. Agora sim, pronto. Então, 5x aqui é positivo. É igual a 250 menos 125. 5x é igual a 200. Aqui não vai caber. Bota lá para cima. Aí fica 5x menos 200, que é igual a 200 menos 25. X é igual a 175 dividido por 5. 175 dividido por 5 dá quanto? 175 dividido por 5 dá... É isso, peraí. Se aqui é positivo, isso aqui é negativo, né? Se aqui é positivo, isso aqui é negativo. Então, se aqui é negativo, aqui em vez de subtrair, vai somar. E aqui, não, ao invés de ficar 175, vai ficar 225. 225 dividido por 5 dá 45. 45. 45. Pronto. Para a construção de escalas termométricas, gente, você tem que fazer sempre esse parâmetro aqui, ó. Menor valor iguala os dois menores valores iguala os maiores valores, e se tiver um valor intermediário, você coloca. Nessa questão, ele disse aqui o seguinte, vamos lá.
Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio está submetido era de 10 graus Celsius e ele indicava uma altura de 5 milímetros. Pronto. Então, primeiro tu coloca a menor altura e a menor temperatura. Depois, ele percebeu que 25 milímetros era 15 graus. 25 milímetros, 15 graus. Depois, ele quer saber 20 graus, ou seja, 10 graus, 15 graus, 20 graus. A maior altura é essa daqui, ó, 20 graus. Então, 10, 15, 20. A menor altura, 5, 25 e x. Pronto. Com base nisso aqui, você vai resolver aquela matemática que eu ensinei para vocês sobre relações termométricas. 15 menos, ó, essa parte aqui, 15 menos 10, 25 menos 5, eles são valores iguais, são valores equivalentes. E 20 menos 10 é igual ou equivalente a x menos 5. Tá aqui, então, eu podia até colocar logo x menos 5 igual a 20 menos 10. Tanto faz. E 15 menos 10 é igual a 25 menos 5. Tá? 15 menos 5 é equivalente a 25 menos 5. Esses valores aqui é esse com esse. E 20 menos 10 é equivalente a x menos 5. Pronto. O resto aqui é matemática. Tá? Aí na matemática vai para cá, soma, bota o sinal, multiplica e divide. A resposta correta aí é a letra E, 45. Deixa eu ver aqui se... Questão 7, bicho. Mesmo aqui da rodada aqui? Acho que é sobre... Como é? Não lembro como é o nome e coisa. Mas é em relação a um filho e uma mãe. Temperatura de Kelvin. Tá, Lord Kelvin, título de nobreza, dado ao célebre físico William Thomson. Acho que é essa daí, né? Estabeleceu uma associação entre a energia de agitação das moléculas. Não é essa aí. É de aprendizagem, no caso. É a sétima dos exercícios de aprendizagem. Uma senhora com um filho hospitalizado vem chorando pela rua e para alguém, ao acaso, suplicando-lhe que explique as estranhas palavras do médico sobre o estado do seu filho. Minha senhora, a temperatura corporal do seu filho sofreu uma variação de 2 Kelvin. Considerando o que foi dito pelo médico, qual seria a resposta correta para se dar a essa mãe desesperada? Vamos lá. Gente, deixa eu fazer só aqui uma relaçãozinha que é simples e você vai compreender. A variação é quanto a temperatura muda. Então, se aqui eu estou caminhando, eu caminhei 3 pedaços em cada uma das escalas termométricas, ou seja, em cada uma dessas escalas termométricas eu variei 3 graus. Agora eu vou caminhar 4 pedaços. Em cada uma dessas escalas termométricas eu variei 4 graus. Só que na escala Celsius, se aqui for 0, aqui vai ser 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius. Mas quanto foi que eu variei? Eu variei 3 graus na escala Celsius. Agora vamos para a escala Kelvin. Vamos para a escala Kelvin aqui. Na escala Kelvin, aqui é 273, aqui embaixo. Aqui é 274. E aqui é 275. E aqui é 276. Pergunta que não quer calar. Qual foi a variação que aconteceu na escala Kelvin? Qual foi a variação? Foi a mesma variação que aconteceu na escala Celsius? Sim.
Foi a mesma variação. Então, se variou 3, aqui também variou 3. Os valores vão ser diferentes, mas a variação vai ser a mesma. Agora, vamos lá para a pergunta. O seu filho sofreu uma variação de temperatura de menos 271 graus Celsius. Está correto isso aí? Isso aqui está correto? Não. Tá. A temperatura corporal do seu filho diminuiu 2 graus. Aqui, ó, mais. Então, isso aqui eu já vou logo descartando. A temperatura corporal do seu filho é 99 graus Fahrenheit. Aonde foi que foi dito isso, meu Deus do céu? E letra D diz que a temperatura corporal do seu filho aumentou 2 graus Celsius. E aí, vocês concordam? Que a resposta correta é a letra D? Sim. Até porque ainda tem um mais 2. Exatamente. Ou seja, ela sofreu uma variação positiva, ela subiu 2 Kelvin. Tá, se ela subiu 2 Kelvin, então... outro detalhe super, super importante para eu terminar aqui a aula. A escala Celsius, ela é dividida em 100 partes iguais. E a escala Kelvin também é dividida em 100 partes iguais. Então, se variar 1 Celsius, quanto é que ele varia na escala Kelvin? 1 Kelvin. Tá? Fahrenheit, que é diferente. Fahrenheit é dividido em 180 partes. Então, a variação na escala Celsius e na escala Kelvin, ela é a mesma, porque elas são divididas em 100 pedaços. Então, se na escala Celsius eu variar mais 3, na escala Kelvin, eu também vou variar mais 3. Só que na escala Fahrenheit não é o mesmo valor, são outros valores, porque aqui é 100 pedaços e aqui é 100 pedaços, só que a escala Kelvin Fahrenheit é 180 pedaços. Então, a resposta correta aqui é, minha senhora, a temperatura do seu filho aumentou ou variou mais 2 Kelvin, por quê? Kelvin e Celsius são divididos em 100 pedaços iguais. Tá entendido aí? Deu para entender aí? Tá entendido, Clarice?